o avanço da indústria de informática na produção e na linguagem dos programas. Oficina de Vídeo já está no ar. Fazer vídeo e televisão significa estar envolvido com um mercado dinâmico, que é movido principalmente por tecnologia. Assim foi em cada etapa de sua evolução, desde o tempo em que a válvula era responsável pelas maravilhas do mundo em preto e branco. E à medida em que essas válvulas se tornaram transistores, um mundo em miniatura tomou conta do cotidiano das pessoas. Aparelhos de rádio e televisores portáteis construíram uma indústria poderosa, que foi o estopim da eletrônica de consumo. Ao mesmo tempo, em meados dos anos 60, Robert Noyce e Gordon Moore, fundadores da Intel, começavam a pesquisar nos Estados Unidos a sobreposição de vários transistores em uma pequena placa de silício. A invenção, batizada de chip, abriu as portas para a era da informação. Nos anos 80, a informática se aplicou na forma de placas embutidas dentro dos equipamentos de televisão, principalmente de edição e exibição. Serviam para tarefas dedicadas, como estabilizar a imagem e controlar um ou vários videotapes de uma só vez, com total precisão. Esta união entre mecânica de precisão e informática significou um salto importante para a agilidade e produção em escala dos programas. Mas a década de 90 reservava ainda mais avanços. Com o desenvolvimento dos hard disks e a maior velocidade de processamento, os computadores começam a mudar os bastidores da televisão. Em vez das máquinas de vídeo, teclado, mouse e softwares. Estas imagens foram feitas em 1997 nos Estados Unidos, durante a maior feira de equipamentos do mundo, a NAB. Naquele ano, como em todos os outros que se seguiram, novas empresas se somaram às tradicionais. A oferta de ideias era intensa e as previsões incertas. Mas o clima de otimismo dos profissionais chegava em boa hora. Começava ali uma aliança duradoura entre o computador e a televisão. Em toda a NAB 97, a convergência das mídias se mostrou como uma confirmação. Uma aposta segura em sistemas digitais mais refinados e completos. Definições que passam agora a configurar uma etapa decisiva rumo à renovação, não só técnica, mas com certeza também da estética. Depois da divulgação em dezembro de 96 dos planos de implantação da TV digital pelo FCC, o clima de confusão de formatos sinaliza agora para uma transição mais amigável e com menores custos. Uma das questões mais polêmicas da NAB deste ano foi o destino dado às fitas de vídeo. Num momento de transição, fica difícil para o usuário decidir entre a confiabilidade dos sistemas híbridos e o conceito não linear. Alguns fabricantes, como a Ikegami e a NEC, por exemplo, apresentaram sistemas que já deixaram de ser protótipos na captação de hard disk ou disco. Na área de consumo era possível ter uma ideia do futuro que está reservado para os televisores digitais. Além de permitirem conexões via internet, serão retangulares e cada vez menores na profundidade. Na maioria dos sistemas que dependem diretamente dos computadores pessoais, como as plataformas para edição não linear, passa a ser consenso entre os fabricantes a opção pelo Windows NT, sistema operacional que passa a dividir, com iguais condições, a fatia antes dominada pelo System 7.1 do Macintosh. Outras plataformas, como a Silicon Graphics, aproveitaram para divulgar suas novas estações O2 de grande performance e com preço mais convidativo. Veja daqui a pouco.
os computadores Amiga começam a revolução gráfica na TV. Até já! Mais capacidade e começava a frequentar as salas de edição de vídeo. As versões Amiga 500 e 2000 ganharam upgrades que o tornavam também mesa de corte e de efeitos visuais. De certa forma, estes computadores deram ao usuário uma primeira experiência multimídia, figurando entre as máquinas mais populares da época, até o fechamento da empresa em 1994. Depois da era dos computadores Amiga, ainda nos anos 90, as máquinas da Apple entraram em cena como uma opção nas áreas gráfica e de vídeo. Atuando também nos setores de fotografia e áudio, os Macs se tornaram mais fáceis de operar e hoje, junto com os PCs, são a principal plataforma de produção. Ela, desde o princípio, desde a fundação da sua empresa, historicamente, a gente sabe que ela já teve um marketing agressivo voltado para a questão do profissionalismo. Os primeiros Apples que surgiram eram voltados para o setor profissional. Então, criaram máquinas de acordo com a característica desses profissionais. Determinado, talvez 5 ou 6 anos para cá, ele percebeu que o vídeo era uma grande fatia do mercado. Hoje, a Apple ela se desdobra para desenvolver todo o seu projeto da área de vídeo. Em termos de concorrentes, isso, para a gente que é usuário, é fantástico, porque a concorrência tem que correr atrás. Então, a cada dia lança-se novos produtos para novas plataformas, de empresas concorrentes, e a gente que é usuário só tem a ganhar com isso, sem dúvida nenhuma. Com relação aos softwares, eles, a cada 6 meses, 1 ano mais tardar, ele muda de versão. Nem sempre essa mudança de versão é significativa. Às vezes é um detalhezinho, algum bugzinho que tinha no programa que ele é corrigido. Vira realmente uma neurose se o usuário achar que toda vez que saiu a versão 6.001 ele tem que trocar a 6.0 que rodava. Às vezes nessa troca ele pode ter algum tipo de problema, com alguma incompatibilidade de ter um hardware, enfim. Normalmente eu costumo dizer o seguinte: saiu a versão 7 de determinado programa, você tem a 6, está rodando, espera um pouco mais.
Primeiro, questão de custo, né? A tendência é que o custo baixe. E segundo, até para que o próprio mercado avalie se esse software realmente está estável, se não está, como é que está rodando com as máquinas, você conversar com outros usuários desse software para ver o que está acontecendo, se a mudança realmente para você, para aquilo que você produz, vai fazer diferença ou não. Isso tudo a gente tem que avaliar. Isso sem falar que às vezes uma nova versão já não vai rodar mais com aquele sistema operacional que você tem na sua máquina. O que muitas vezes implicaria que você, além de trocar o software, além de atualizar a versão, tenha que trocar o seu sistema operacional. E aí começa a dar alguns problemas. Veja depois do intervalo. A informática e a câmera de vídeo superam as diferenças geográficas. A gente volta já já. A Oficina de Vídeo está mostrando hoje um histórico da chegada da informática nos principais equipamentos de televisão e vídeo. Na área de câmera, o poderoso avanço dos chips permitiu mais qualidade e correção de imagem no momento da gravação. Além disso, existem desde 2002 modelos capazes de incluir na imagem informações detalhadas, como o nome da emissora, perfil do operador e até o local onde foi feita a gravação, auxiliado por um sistema via satélite. O equipamento, que funciona em qualquer parte do mundo, garante um selo de autenticidade ao trabalho e permite à emissora ganhar tempo e precisão nas ilhas de edição e arquivo. Diante disso, segundo os especialistas, a frase que melhor sintetiza a fusão do computador com o vídeo é: produzir em qualquer lugar, a qualquer hora e a qualquer distância.
Você tem softwares que não são distribuídos aqui, você às vezes tem máquinas que não aceitam certos softwares que você precisa comprar lá fora. Então tem toda uma tramitagem aí que nem sempre é muito fácil de você estar conseguindo. Às vezes tem uma burocracia, às vezes tem, você tem que aprender sozinho, usando tutoriais da internet ou trocando figurinha com pessoas que sabem isso em outros países. E tem que ser fuceiro mesmo, tem que ir atrás, batalhar e correr atrás, que é assim que você consegue chegar lá. E continuando nossa viagem no mundo da informática, não poderíamos deixar de falar do switcher, um instrumento de trabalho do diretor de TV. A aplicação do equipamento estava antes restrita apenas aos cortes de uma câmera para outra. Com a entrada da informática nos anos 90, a ferramenta passou a criar também transições e efeitos fáceis de usar, em tempo real, sob medida para os programas ao vivo. Você viu nesta edição do programa Oficina de Vídeo da rede Sesc Senac de televisão a união do vídeo com a informática, que baixou custos e aumentou a eficiência da televisão. Aqui na STV é assim, você fica por dentro das novidades e conhece o dia a dia dos profissionais. A gente se encontra de novo no nosso próximo programa. Te espero lá.